Mais uma vez, graça e paz a todos. Pai, graças te damos por esse dia, graças te damos por tudo quanto o Senhor tem feito. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu amor, obrigado por essa carta de amor que o Senhor escreveu para todos quanto querem no teu santo nome. Queremos ler a tua carta. Queremos te amar mais e mais. Queremos confessar a ti que somos completamente dependentes do teu Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, ensina-nos a respeito de todas as coisas. Guia-nos pela verdade, guia-nos pela luz, guia-nos por Cristo, nosso Senhor e Rei. Conduza-nos, ó Deus, ao teu próprio coração, para que em nome de Jesus possamos cada vez mais sermos parecidos contigo, segundo o teu querer e o teu propósito, para a glória do teu santo nome. Senhor, que os nossos pensamentos estejam completamente direcionados a ti. Leva cativo os nossos pensamentos. Abençoa também, ó Pai, esta nação, essa terra que se chama Brasil, porque aqui o Senhor nos plantou e nós sabemos que Satanás e seus demônios têm agido contra a libertação deste povo que o Senhor já morreu na cruz do Calvário para libertar a todos. Ensina-nos o teu evangelho para pregarmos o teu evangelho, para que todos sejam libertos. Mas as obras de Satanás sejam desfeitas em nome de Jesus. Toda corrupção, todo mau propósito, seja desfeito em nome de Jesus. E a todos os irmãos que aqui não se encontram, aonde quer que eles se encontrarem, que a bênção do Senhor vá de encontro à vida deles, mas que o Senhor esteja trabalhando na vida deles, para que eles tenham um compromisso primeiramente com o Senhor e também com a tua igreja, que é o reflexo do compromisso que temos contigo, e que eles estejam engajados, em nome de Jesus, nas tuas obras para o louvor do teu santo nome. Amados, graça e paz mais uma vez, Deus abençoe a todos. Peço aos irmãos que abram a palavra de Deus. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versos 16 a 17. Segunda Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, é o primeiro texto que leremos hoje. Hoje inauguramos, no bom sentido da palavra, uma ministração que não se encerra hoje, mas que se inicia hoje, mas que esclarece muito a respeito do Evangelho do Reino de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Será o primeiro texto, dentre outros, mas que nos ensina a respeito do Evangelho do Reino de Deus. Assim diz a palavra do Senhor: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e aperfeiçoado ou perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amados, por que demos início com este texto? Com o seguinte propósito: não conheceremos as verdades do reino de Deus se não for por meio das verdades do Evangelho do reino. E o Evangelho do reino, ele é anunciado por meio da anunciação do Evangelho das Escrituras. Por esta razão, nós tomaremos conhecimento do Evangelho do reino
por meio das Escrituras. E é importante que, ao lermos o Evangelho das Escrituras e anunciarmos o Evangelho das Escrituras, nós, que assim o fazemos, devemos crer que esta palavra, que esta Escritura é inspirada por Deus. Ela vem de Deus, ela é a revelação de Deus, e não somente isso, ela tem uma utilidade, ela tem um dever, ela tem um propósito, e o propósito das Escrituras é torná-la útil para nos ensinarmos a sermos parecidos com o Deus que nos chamou, a sermos parecidos com Ele, a sermos igual a Ele e a sermos pessoas úteis a serviço do reino. E aqui essa palavra nos ensina e ela também nos repreende. Isso significa que eu, Anderson, e todos nós que nos reunimos aqui, eu prefiro ser repreendido pelo Senhor do que ser repreendido pelos homens. Eu prefiro ser ensinado pelo Senhor do que ser ensinado pelos homens. Eu prefiro ser corrigido por Deus para não precisarmos sermos corrigidos pelos homens. Eu prefiro ser educado em toda a justiça de Deus para não cometer diante dos homens injustiça e não dar mau testemunho a respeito do reino de Deus. Qual é o propósito de tudo isso? Qual é o propósito de Deus? Não é um propósito meu, não é um propósito pessoal, é um propósito maior que o meu. É um propósito onde eu me realizo, eu me torno pleno, eu me torno vivo diante da vida que Deus me deu, que Deus deu a cada um de nós, quando eu estou vivendo segundo o propósito de Deus. E aqui diz na palavra que, a fim, de acordo com o propósito, para que esse seja perfeito. Queridos, se nós tentarmos sermos perfeitos, fora da palavra de Deus, nós seremos arrogantes, nós seremos pedantes, e nós já estaríamos caídos. Porque toda arrogância, todo tipo de altivez deve ser colocado debaixo da soberania de Deus. E nós não conhecemos a palavra de Deus para andarmos caídos. Se é que um caído pode andar. O caído, ele se arrasta. É o máximo que ele pode fazer para se mover. Mas o Senhor que nos levantou, Ele nos toma pela mão e nos ajuda a andar firmes, segundo a sua fidelidade. E se ainda assim cairmos, a palavra de Deus diz que Ele nos ergue, Ele nos sustenta, porque o cair é do homem e o levantar é de Deus. Agora, com qual propósito que o Senhor tem nos tornado perfeitos segundo a sua vontade? Com qual propósito? Para ser tidos como homens e mulheres perfeitos, maravilhosos, exuberantes de forma alguma, para nos habilitarmos para toda boa obra. Este é o propósito. Porque se existe um Deus, se existe um rei, nós somos súditos. E se somos súditos, estamos a serviço do reino. E o Senhor criou o seu reino porque tem um propósito. E Ele nos fez como parte deste propósito. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 4, verso 23. Pois se estamos falando da palavra, se nós temos a palavra como nossa referência, instrumento de fé e conduta daquilo que confessamos diante de Deus e dos homens, nós temos que examinarmos a palavra. E ao examinarmos a palavra, nós temos
não só o testemunho do Deus vivo, que não só nos ensinou, mas também viveu a sua palavra, para que possamos viver segundo o seu propósito. Então, no capítulo 4, verso 23, diz que Jesus percorria por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Pregando o evangelho do reino. Não era qualquer evangelho, era o evangelho do reino de Deus. E isso mostra que Jesus é o cumprimento da palavra fiel do Senhor, um cumprimento da palavra eterna de Deus. Nós sabemos que o Senhor Jesus é o Messias, é o esperado por todos os homens, pois Ele é a esperança da glória. Ele é a nossa única esperança. Ele é a esperança de todos quanto carecem da glória de Deus, e nós reconhecemos que carecemos da sua glória. Nós reconhecemos que precisamos de esperança, pois é a esperança viva de Deus que nos traz vida juntamente com Ele. E este mesmo Senhor veio anunciar o evangelho do reino, mas ao mesmo tempo é o cumprimento do evangelho do reino. E Ele mesmo pregou o evangelho, mostrando a cada um de nós que cada um de nós, uma vez que recebemos a palavra do reino, que recebemos o reino de Deus nas nossas vidas, nós devemos anunciar em todos os lugares a respeito dessa mensagem salvadora. Pois ao anunciarmos a mensagem salvadora, estamos testificando que fomos salvos por ela. Isso é uma verdade. E o que diz mais? Que Jesus, caminhando por toda a Galileia, ele ensinava e pregava, e porque ele pregava, pessoas eram curadas de todo tipo de doença e enfermidade. Onde o evangelho de Cristo chega à libertação, à transformação. Não é possível o evangelho de Cristo chegar em algum lugar e não haver mudança, de forma alguma, de espécie alguma. É importante nós entendermos isso. As pessoas às vezes dizem, não tenho visto as manifestações, nem os resultados da chegada do reino. A pergunta é, será que verdadeiramente temos anunciado o reino de Deus? As boas novas de Cristo. Porque onde chegam as boas novas? A libertação. Nós estávamos falando sobre isso sexta-feira à noite no estudo bíblico. E eu estava me lembrando de como Deus tem agido. Quantas pessoas têm dado aqui entre nós e através de nós, pessoas que têm sido curadas. É verdade que não todos têm recebido ainda a cura, mas nós ainda cremos e ainda vamos continuar orando. E nós cremos que todos serão, segundo a vontade de Deus, curados em nome de Jesus e também libertos. Outro dia, não num passado distante, outro dia mesmo, mês passado, um culto como este, depois de ter sido encerrado, de ter despedido os irmãos, uma pessoa que não estava aqui entre nós, uma pessoa que viu a porta aberta, nós ainda compartilhávamos com alguns irmãos, nós ainda aconselhávamos alguns irmãos, nós ainda estávamos no processo de fechamento, do lugar, das portas, janelas, enfim. Mas a porta principal ainda estava aberta. E aqui entrou uma senhora que não tinha entrado antes, mas também não tinha participado conosco dos cultos. E aí ela pediu oração. E o Senhor a libertou, porque ali houve manifestação do poder de Deus. E quando há manifestação do poder de Deus, há a expulsão do opressor
na vida das pessoas. E aquela mulher estava endemoniada. E graças a Deus, pelo poder de Deus e para a glória de Deus, o próprio Deus a libertou através de todos quantos o Senhor usou aqui para poder libertá-la. Nós somos um instrumento dos céus. E quando ouvimos a anunciação do Evangelho do Reino de Deus, uma coisa que nós não conseguimos deixar de pensar, não somente no nosso presente, mas também no nosso futuro. E alguns, ao lerem a Bíblia, ao ouvirem pregadores, começam a projetar todos os benefícios do reino de Deus para um tempo futuro. E não conseguem visualizar os benefícios da chegada do reino no seu tempo presente. Queridos, nós temos que ter esse entendimento. O reino de Deus foi anunciado e ele chegou a nós. Ele chegou. Quando recebemos a Cristo, recebemos o reino de Deus. E quando recebemos o reino de Deus, ele chegou hoje. E ele há de se manifestar nesse tempo que se chama hoje. E ele há de se cumprir por completo num tempo que chamamos futuro. Por esta razão não devemos temer o futuro, porque o reino chegou e ele se instalou em nós. E quando ele se instala em nós, também se instala todos os benefícios do reino. Isso inclui a libertação plena da nossa mente, do nosso coração, da nossa alma, da nossa vida, de tudo quanto nos prendia. É importante nós entendermos isso. E quando entendemos equivocadamente isso, nós vivemos de forma equivocada. Por exemplo, porque se eu entendo que Jesus voltará, mas eu não sei quando, mas eu também não entendo como, eu não vivo de forma a esperá-lo. Queridos, a palavra de Deus fala da vinda de Cristo não como uma fala de terror, mas uma fala de amor, porque ele há de nos resgatar de tudo aquilo de ruim dessa terra, deste lugar que jaz o maligno. E lá, neste encontro triunfal, não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais dúvida. Haverá um gozo que nós nunca tivemos. Outra coisa que me incomoda bastante, que as pessoas às vezes se distraem, perdem o foco. Quando elas pensam no reino de Deus a respeito de um lugar. É como eu dissesse para os irmãos, irmãos, aqui não está muito confortável agora durante este culto. As cadeiras não são as melhores. O clima não é o mais agradável, porque ainda que temos ventiladores, não se chegou à temperatura ideal. Mas, irmãos, tenham fé, porque logo após o culto, nós vamos para um clube. Lá terá um restaurante com ar-condicionado. Sua fome será saciada, você não terá mais calor, e se quiser poderá desfrutar de todos os benefícios, os prazeres que nós pensamos. Tem piscina, tem isso, tem aquilo outro, e nós nos focaremos em quê? Em um lugar. Em um lugar. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque muitos de nós começamos a criar na nossa mente um plano terreno ideal, maravilhoso. E você começa a pensar em um paraíso. E começa a estabelecer um espaço físico que chamamos de paraíso na mente de cada um. E quem gosta de frutas começa a visualizar um paraíso onde é um bosque. E aí, onde está o gozo
com o nosso Deus? Onde está o prazer de encontrarmos com quem nos salvou? Eu penso no encontro como encontro triunfal com aquele que me salvou, onde eu vou estar com Ele, e o encontro com Ele, e o estar com Ele, é suficiente, ou melhor, é mais que suficiente. E se ali estiver aves cantando, eu quero estar com o meu Salvador. Não substitui. E tem gente que começa a imaginar as subidas, descidas triunfais, em condomínios de luxo, um paraíso, que é algo que ele sonhou na terra e não alcançou. É quase uma Dubai santa. Não é isso. Eu quero um encontro com o Senhor. Eu quero um encontro com Ele. Porque eu sei que antes da fundação do mundo, Ele já sonha com esse encontro. E Ele está nos preparando para esse encontro. E quando eu anuncio o Evangelho do Reino, e eu aceito o Evangelho do Reino, o reino de Deus se estabelece em mim. Isso significa que eu me torno morada de Deus. Algo inimaginável para todos aqueles que viveram no Antigo Testamento, irmãos. Por isso que o Evangelho do Reino era loucura para aqueles que tinham zelo pela palavra, mas não tiveram a revelação do Espírito de Deus. Por isso eles perseguiram Jesus. Por isso se persegue o Evangelho. Por isso que o crente é perseguido. Aquele que vive o Evangelho do Reino. Porque o Evangelho do Reino é loucura para aqueles que não recebem a revelação de Deus. O Evangelho de Deus liberta a todos quanto não conhecem as verdades de Jesus. Por isso que eu me descanso no Senhor quando eu penso no futuro. Por isso que quando eu penso no futuro, pois eu tenho que pensar, não posso ignorá-lo. Em vez de sentir terror, eu sinto alegria e esperança, porque todo o sofrimento sobre a terra que hoje nos assola há de cessar. Me traz um descanso na alma, uma alegria, um refrigério que nenhuma religião pode me dar. Nenhum benefício dessa terra pode me dar. Nenhuma tecnologia dessa terra pode me dar. Por essa razão, o futuro fascina cristão e não cristão. Mas a pergunta é, eu não posso exigir que um não cristão entenda a respeito do que Deus já preparou para o futuro. Mas a pergunta é, será que eu como cristão, nós como cristãos, estamos verdadeiramente entendendo o plano futuro de Deus, já revelado na sua palavra? Será que eu tenho vivido na iminência deste encontro? Será que eu tenho anunciado a respeito dessa verdade para que todos quanto o Senhor morreu na cruz e pagou o preço, também possam desfrutar, amando verdadeiramente o meu próximo como a mim mesmo? Amando a Deus acima de todas as coisas, ou tendo uma vida onde que eu não consigo enxergar outra coisa a não ser as coisas daqui. E por só enxergar as coisas daqui como elas são, meu coração tem enchido de desesperança, tem enchido de tristeza. Queridos, é muito sério tentar imaginar o reino de Deus fora da palavra de Deus. Isso é um dos grandes problemas, mas não é o único.
O outro grande problema que talvez tenha assolado boa parte da igreja de Cristo é outro. Sabe qual é? É não viver corretamente. O que eu chamo de viver corretamente? É fazer tudo quanto Deus tem me confiado hoje. Confiando que o Deus de amor que fez não só o meu presente, mas fez o meu futuro, é fiel e justo para me recompensar, segundo a sua graça e misericórdia, aquilo que Ele fez em mim, através de mim, nesse dia que se chama hoje. Pois a lei da semeadura deste Deus é cheio de graça e amor. Vocês já devem ter visto pessoas que ao ouvirem o Evangelho dizem, não, hoje eu acho que eu não tenho condições de aceitar a Cristo. Amanhã eu aceito a Cristo, eu estarei melhor para aceitar a Cristo. Ele não entendeu o Evangelho. Ninguém merece o Evangelho. O Evangelho era exatamente para ele. E ao aceitar o Evangelho, o amanhã pertence a Deus. O amanhã. Ele não entendeu. Mas a pergunta é, será que verdadeiramente pregamos o Evangelho da graça de Cristo? Ouça com carinho e com atenção. Talvez seja um erro que nós estamos cometendo. Em primeiro lugar, existe um erro em não anunciar o Evangelho. Esse é o primeiro erro. O segundo erro é querermos consertar a pessoa para aceitar o reino. Quando nós temos essa atitude, sabe o que está acontecendo? Nós queremos converter aquela pessoa para nós ou do nosso jeito. Largue as drogas e Jesus vai te salvar. Largue a prostituição e Jesus vai te salvar. Largue a mentira e Jesus vai te salvar. Abandone a religiosidade, abandone as religiões e Jesus vai te salvar. Amados, quando nós anunciamos as boas novas de Cristo, o que são boas novas? Boa notícia. Nós temos que avisar que Jesus já pagou o preço. Que Jesus já pagou o preço da libertação, da salvação, da cura, de todo mal. E que se ela aceitar o que Jesus já fez, o reino de Deus vai se instalar nela. E o reino de Deus instalado nessa pessoa, o Espírito Santo de Deus terá toda a liberdade para libertá-la de tudo mais. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. Quem pode libertar uma pessoa? O poder de Deus. O poder. Vocês acreditam que o poder de Deus vai agir com liberdade, com facilidade, dentro da pessoa ou fora da pessoa? Dentro. E se eu disser para ela que ela tem que fazer isso e aquilo para receber, significa que ela tem que fazer algo para merecer. E ninguém merece o reino nem a anunciação do reino. E quando ela entende isso, o reino se instala e a libertação é completa. E aí, meus queridos, nós temos visto as pessoas adoecidas e sofrendo com o presente e com o futuro. Eu vou encerrar aqui. Graças a Deus nós teremos uma longa caminhada. Uma longa caminhada. Para nós entendermos, aprendermos, segundo a palavra de Deus,
a respeito do Evangelho do Reino. Só assim vamos desfrutar como herdeiros legítimos de Deus dos benefícios da chegada do Reino. Como ouvimos no louvor, somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Eu peço que os irmãos memorizem, gravem o texto de 2 Timóteo 3, 16 e 17. Por qual razão? Para que todas as vezes que ao lermos a palavra, ao ouvirmos a palavra, ao meditarmos na palavra, ela venha trazer a devida eficácia, segundo o propósito de Deus nas nossas vidas. E não só o seu propósito, mas todo o seu benefício. Porque para algumas pessoas não é possível diferenciar propósito de benefício. Eles estão juntos e inseparáveis, porque nós nos tornamos filhos amados. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua maravilhosa, restauradora, salvadora, consoladora. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Que ela seja viva e eficaz. Senhor, nesse instante eu te peço, ó Deus, juntamente com todo o corpo de Cristo que aqui se reúne, que o Senhor prepare o nosso coração como terra fértil e repreenda o inimigo da nossa alma, para que toda semente plantada em nosso coração dê o devido fruto. Multiplique, para que possamos semear e sermos bons semeadores de Cristo, aonde quer que o Senhor nos levar. Que a Tua palavra nos repreenda, mas não os homens. Que a Tua palavra nos seja sempre útil. Que a Tua palavra nos corrija, nos ensine na verdade e na justiça, a fim de que cada um de nós sejamos aperfeiçoados no Seu amor. E uma vez aperfeiçoados no Seu amor, sejamos habilitados para toda boa obra em Cristo Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Cristo, o nosso Rei e Rei dos Reis, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus venham sobre nós e sobre toda a igreja de Cristo, sobre toda a face da terra, até a vinda triunfal do nosso Senhor e Salvador, Jesus, Jesus e somente Jesus. Toda a honra e toda a glória. Tenham todos uma semana muito abençoada. Tenham todos uma semana de oração. Tenham todos uma semana de meditação na palavra de Deus. Tenham todos uma semana de fé e de bom testemunho da palavra de Deus. Eu os abençoo com todas as sortes de bênçãos das regiões celestiais, com bênçãos que só enriquecem e não acrescentam dores em Cristo Jesus, o nosso Senhor.